Olha só, pessoal, estamos de volta. Esse é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tô aqui do lado de dois feras, aqui do meu lado esquerdo, o Lideu Rodrigues, que é pesquisador da Embrapa, do meu lado direito, Alisson Paulinelli, que é fundador da Embrapa, ou seja, o papo agora aqui neste programa de hoje, eu acho que a gente vai falar especificamente da criação da Embrapa, falar da história da Embrapa, e eu vou começar aqui com o campeão de basquete, né? Campeão de basquete que virou pesquisador da Embrapa. Como é que é essa vontade sua de pertencer ao time da Embrapa? É um prazer, né? Embrapa é uma instituição onde te dá a oportunidade de você implementar as suas ideias. Ideias aplicadas. Geralmente a gente vai para o campo, a gente conversa com o produtor, você identifica as necessidades e a partir dali você trabalha tentando trazer soluções para a agricultura, no meu caso, irrigada, e também aprendendo muitas vezes com o produtor. Então, a Embrapa é uma instituição de referência, é uma instituição pública, eu acho que a sociedade tem que conhecer mais a Embrapa, mais o que a Embrapa gera, mas deixar claro que a Embrapa também não trabalha sozinha. Ela tem suas parceiras, tem as universidades, tem as instituições de pesquisas, existe uma rede de pesquisa brasileira que é referência nesse mundo tropical. Então, só tenho a agradecer ao nosso ministro aí por ter idealizado, né, trabalhado nesse grupo que idealizou a Embrapa, e hoje a gente passa por desafios, né, desafios inerentes ao nosso tempo, desafios que o Brasil passa, que o mundo passa. Eu tenho certeza que a Embrapa vai sair fortalecida de tudo isso. Maravilha. Aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Celso Moretti, com quem eu tenho falado várias vezes aí, o nosso presidente da Embrapa. Olha só, Celso, eu sou sempre um privilegiado de Deus, sempre muito bem acompanhado aqui. Doutor Alisson, quando é que foi essa história da... O senhor se lembra o dia, quando falou, não, hoje é o dia zero da Embrapa, como é que foi isso? Olha, a Embrapa foi uma ideia que surgiu há mais tempo, há mais tempo. O grande incentivador para montar-se e criar-se a Embrapa foi o ministro Cirne Lima. Eu era secretário aqui e ele era ministro do presidente Médici. Eu tenho por ele uma admiração até hoje. Eu acho que o Cirne Lima foi um dos grandes homens de visão que passou aqui, mas infelizmente não teve a força, obrigou o governo na hora errada e acabou caindo e saindo, na expressão mineira, chutando a lata. Entendi. Ele já no finalzinho do governo dele resolveu fazer uma visita nos estados. E veio a Minas também. O doutor Rondon era muito exigente com relação à visita de um ministro. Ele reunia todo o grupo, de todas as áreas, e mostrava o que estava fazendo pelas equipes que lá estavam, que levavam o mais digerido possível para que o ministro entendesse toda a repercussão daquilo. E o Cirne veio, nós fizemos uma reunião no gabinete do governador, com toda a equipe do SOAPA, e começamos a mostrar a ele, aqui, ali, os projetos tais e tais e tais. Quando chegou na Pipaengue foi a definição que o Rondon falou, eu só mando o projeto de lei se você trouxer o de acordo do advogado-geral do Estado. Eu enfiei a mão na cabeça. Advogado-geral do Estado é o centro da burocracia. É para não fazer. Eu brinco com os meus assessores, falar não é comigo. O sim é vocês que tem que falar. Mas vocês não falam sim. Então, na realidade, o que houve foi que eu propus criar um órgão com um novo sistema de administração pública. A burocracia ficaria de lado, não era o caso. E dar-se-ia prioridade, portanto, à parte de autonomia técnica, financeira e executiva. Então, você tinha que mudar isso. E aqui nós fizemos isso, foi muito difícil, porque o advogado-geral desse, com o Rondon eu gastei 40 minutos, ele aprovou meu texto. Com o secretário, com o advogado-geral do Estado, eu gastei um mês. Tive que levar até o secretário de Fazenda, porque ele falou, mas você não vai ter apoio dele? Eu falei, então eu vou trazer ele aqui. E foi o Fernando Reis, né, Roquete Reis, que era um sujeito privilegiado em inteligência e competência. E assim
nós criamos o PIPAENG, Projeto Integrado de Pesquisa do Estado de Minas Gerais, em que o sujeito ia ter total capacidade de gestão do seu projeto. Você tem que sempre ter uma entrega para fazer e essa entrega tem que ser o seu trabalho. Quem estiver em volta de você é que vai fazer a burocracia. Você é a cabeça. Nós precisamos da sua cabeça. Isso deu certo, sabe? Porque em menos de 2 anos, eu entrei em janeiro aqui, em maio, a nossa PIPAENG estava criado e eu tive logo os orçamentos para apoiar, fiz concurso, botei gente. Quando eu vi que tinha pouco pesquisador, fui na universidade, aqui tinha 3 universidades que ajudavam muito o setor agrícola. Viçosa, que era uma belíssima universidade, Lavras, que estava numa fase de recuperação muito boa, e a Universidade de Minas Gerais. Eram as 3 que tinham. Eu fui lá, peguei as 3, com todo o seu pessoal que podia utilizar, e através de quê? Da flexibilidade financeira da Embrapa, eu botava toda a equipe deles a trabalhar. Você chegava lá, como é que pode o Clibas Vieira, o craque em feijão no mundo, aqui no Brasil, e não ter condição de trabalhar? Não, seu Clibas Vieira, ele vai montar o projeto Feijão no Brasil, ele vai dirigir e vai fazer, e fez. E está o Brasil. Acabou o Brasil importador de feijão. E aí o Cirne Lima, então, viu isso e plantou embrião, é isso? Não, aí ele veio aqui e foi muito engraçado. Eu tenho que chamar a atenção para esses fatos engraçados. Quando chegou no PIPAENG, o Elvésio Matana Saturnino era o presidente do PIPAENG. Ele falou, olha, nós estamos hoje com 352 projetos em Minas Gerais em todas as áreas. Rapaz, ele encheu o mapa de Minas Gerais. Experimenta aqui, experimenta ali. Café, pasto, arroz, feijão, florestas, boi, vaca, tudo. Porque nós tínhamos o dinheiro solto, capaz de se mobilizar. Quem que nós fomos buscar? Olha aí. Primeiro, as universidades, que estavam com deficiência. Segundo, pegamos o órgão federal, que era o IPEACO aqui de Sete Lagoas, que trabalhava em Cerrado. E botamos no time. Todo o time passou a ter o recurso do PIPAENG para trabalhar. E, ao mesmo tempo, chamamos a iniciativa privada. Esse foi o fato luminar que nós tivemos. A iniciativa privada nessa época estava começando. Era Grosseres com um experimentozinho ali de variedade, de espaçamento, era tudo bastante interessante. Vieram. E eu dei cobertura a eles também. Como é que vocês fazem? Vendendo semente. Então vão regularizar negócio de semente. Como é que vocês fazem isso? Então vão regular. E botei a iniciativa privada ao lado do nosso sistema, porque ela, quando vê o dinheiro, é igualzinho o cascavel quando vê o inimigo, né? O rabinho bate lá, o chocalho bate. E assim nós tivemos um reforço tremendo. Se você contar o número de pesquisadores que começou a partir daí em Minas Gerais, foi um negócio estupendo. Quando o Cirne perguntou o orçamento, porque ele perguntou o órgão, o orçamento, o Elvésio dele falou, só isso? E o número de pesquisadores, ele perguntou isso também. São tantos. Ele deu um tapa na mesa, o Cirne era gaúcho, né? Doutor Rondon, governador Rondon Pacheco, eu quero essa turba sua em Brasília no fim desse mês. Ele tinha vindo aqui em outubro. No fim desse mês, ele acabou fazendo isso em novembro. Lá em Brasília, porque nós temos que acabar com aquela celeuma. Tinha lá diversos grupos estudando a criação da Embrapa. Mas todos eles presos em quê? Na burocracia. Não sabia como fazer. E aí vocês... Nós fizemos aqui pelo decreto-lei 200. Não era um negócio muito saudável, não, mas você tinha que forçar o que você fazia. Segunda coisa é que você precisava de ter uma mudança nesse sistema de governança pública. Pesquisa, é necessário o governo estar junto. E ele precisa de responder e ter condições de atuar. Então, o que nós fizemos?
mostramos ao CIRD, e ao ir para lá tinha saído a lei da empresa pública. Nós mesmos aconselhamos a fazer a empresa, porque era bem melhor do que o decreto-lei 200. E assim foi feita a Empresa Brasileira de Pesquisas, sugestão desse congresso, foi lá na Universidade, Fundação Universidade de Brasília, e que daí para frente o CIRN assumiu, e em menos de 3 meses ele saiu a lei da Embrapa. Parabéns para ele, porque foi ele e o Médici que assinaram a criação original da Embrapa. Com a saída, ele infelizmente briga no governo uma semana depois. Nós que estávamos dentro do projeto CIRN, não era só a Embrapa, o CIRN tinha uma visão muito mais ampla das coisas. Ficamos derrotados. E agora? É como se a galinha perdesse, morresse os pintos, o que como fazer? Assumiu no lugar dele o Moura Cavalcante. Era um advogado, usineiro lá em Pernambuco. Me chamou lá, falou, Léo, disse que essa ideia dessa tal Embrapa é sua. Eu falei, não. Essa ideia vem sendo cultivada muito antes de eu... Lá na escola de Lavras a gente já falava em mudança de gestão de pesquisa. Então eu quero te dizer que na realidade a pesquisa tem de receber prioridade e o governo tem que entender isso. Se ele não der essa prioridade à pesquisa, nós não vamos sair para lado nenhum. Eu rodei o mundo inteiro, não tem nada pronto para o Brasil copiar. Nós temos que inventar aqui e fazer. A nossa ciência está muito atrasada há muitos anos deles lá. Nós temos que recuperar tudo isso. O Moura Cavalcante falou, Nelly, essa ideia é sua? Eu falei, não, essa ideia é de muita gente. Aí deu os nomes totais. O CIRN tinha nomeado uma diretoria que eu mantive praticamente, eu só troquei uma pessoa que estava criando casos lá, nós trocamos porque ele não tinha essa filosofia que a gente está falando aqui. Pensava mais no serviço público do que no emprego. Então, aqui o que ocorria, de fato, é que a empresa, a Embrapa, ficou bem solta. Eu falei para ele, olha, ele falou, você vem tocar isso aqui? Eu falei, não posso ir, não tem nenhuma condição. Agora, posso te ajudar, se você precisar. Mas já que você está me pedindo, eu vou te dar um conselho. Nós temos uma fase aí dificílima que eu já trabalhei pessoalmente, que é federalizar um órgão que era privado para público. Você vai federalizar um órgão que é federal para federal, só que com outra característica de organização. É uma empresa pública. É muito complicado. E mostrei a ele a complicação que era. E você vai gastar todo o seu tempo. E se você fizer isso, você vai ter o seu nome gravado, que você foi um dos de grande importância, porque ele não atrapalhou em nada. Ele tinha outra linha de pensamento do CIRN, mas não mexeu em nada, manteve, por sugestão nossa, inclusive, manteve o grupo lá e a coisa funcionou. Quando chegou em novembro, dezembro, que o Geisel me anuncia, acabou todo o problema, porque eu já, da segunda visita que eu fiz a ele, a Embrapa estava resolvido. Seria a chave de tudo. Tá certo? Aí, veja como foi a coisa. O CIRN tinha saído, deixado a Embrapa, e aí nós fizemos exatamente o que precisava. Tornar a Embrapa um órgão, primeiro, com recurso. Se você não tivesse recurso, não ia para lado nenhum. E olha, eu tive o recurso que eu precisei. Se não saiu melhor, foi eu mesmo. Essa é boa. Não me gava, não. Né? Nem ele, nem Simons, nem Veloso. Veloso foi um grande companheiro da Embrapa. Maurício Rangel Reis era colega nosso. Então, veja que eu caí, jogaram o sapo na água, né? Jogaram o sapo na água. E eu nadei de braçada ali, porque todo mundo era favorável. Quem é que não, dessa equipe, quem é que não seria favorável? E mais do que isso, nos deram um apoio. Não é isso? Não só nessa saída, mas nas outras, porque o projeto também não era só Embrapa. Você precisava de criar mudanças. A tese é conseguir mudar.
Por que mudar? Porque ela não tinha nada certo, não existia. O que você fazia antes não levava a lugar nenhum. Então você tinha que mudar criando para melhor. A Embrapa é a chave. Ela vai ter que criar as regras, dar as instruções, fazer as inovações e mostrar ao produtor que isso é possível. Mostrar como? Me autorizaram a federalizar toda o sistema de extensão. A Associação Brasileira de Crédito e Extensão Rural foi federalizada, nós criamos a empresa de assistência técnica e extensão rural, a Embrater, Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. E ao mesmo tempo que você também leva o produtor, e eu me lembrar bem das reuniões do meu pai, quando você leva o produtor e que você vai tirar a resposta dele, ele fala, não, mas eu não tenho a máquina, não tenho o dinheiro, não tenho o crédito, não tenho a assistência, como é que eu vou fazer? Eu lembrei disso. Então ele precisa de ter, especificamente para o projeto, condições dele não ter dúvida que ele podia decidir pela mudança. Porque não é fácil você fazer um sujeito mudar do que ele faz. Ele tem que acreditar. Ele tem que acreditar muito, né? E o tal efeito indutor é fabuloso. E a extensão sabe fazer isso. O que ela conseguiu fazer, porque ela nasceu em 1948 aqui em Curvila, pertinho aqui de casa. Quando eu fui para o Ministério, ela já estava no Brasil inteiro. Já tinham mais de 400 escritórios no Brasil todo. Mas em crise financeira, porque fizeram uma briga política lá e outras coisas. Eu achei aquilo muito ruim. Em Minas Gerais eu tinha subido aqui todo o custo dela. Então Minas não tinha tido crise não. Mas lá no Federal estava numa crise sem precedente. Aí acertei com o governo e criamos a Embrater. O que a Embrater faz? Ela vai assentar com o produtor, ver a propriedade dele, conhecer, saber estruturalmente o que pode ser pensado, discutindo com o produtor, com a família, a mulher, o filho, etc. E ali eles desenvolviam o projeto. Uma equipe de economia atrás para dar cobertura a esses projetos do BDMG. Muito boa essa equipe. Até hoje tem gente me ajudando voluntariamente nesses projetos que faz. Ali nós fazíamos toda a avaliação econômica do projeto. Olha, Veja o tripé que eu montei. Que servição, hein? Mas Veja olha, o tripé que eu montei. que espetáculo. Pesquisa, Embrapa, com recursos para contratar a Universidade do Diabo, como ela fez. A extensão, para você pegar não só a parte oficial, mas as cooperativas, as empresas, botamos tudo dentro do mesmo saco. E fizemos assistência técnica. E o dinheiro, que é o principal para a mudança, o governo tem que mudar, como mudou lá no caso de Minas. Minas eu não aceitei o crédito público. O crédito público, quando eu quis fazer o cerrado aqui, você queria um trator, o gerente do banco. O que você quer? Um trator. Que trator que é? Ah, eu quero esse aqui de 60 cavalos. Quanto custa? 80 mil. Ele habilmente mandava a secretária de civil um café e corria lá no arquivo dele e te via o que? O seu extrato bancário. Não, 80 mil pode. Se você pegasse esse trator e fizesse táxi da cidade, ou botasse da sua sala, encerasse, ficasse bonitinho, uma florzinha em cada saída, ficava bonito, né? Não tinha problema. Você tem que financiar, não é o produto, você tem que financiar, é o projeto. Você tem que financiar, é o resultado disso. Mudou esse conceito. Foi preciso abrir uma válvula, o Banco Central, através do seu diretor de crédito rural, o Paulo Eucota, abriu para o BDMG um crédito aqui, que foi minha salvação. Porque aí eu botei o crédito igualzinho precisava para você fazer o que eu queria. Se eu estou propondo, você é um agricultor, a fazer uma mudança, ele vai falar, mas o senhor vai mudar? Ele fala, eu vou. Como? Aqui o que eu tenho? Ó. A inovação é essa,
o assistente é esse, o assistente da sua família é esse, a extensão rural é isso, e ele tem o crédito rural para te dar todas as equações econômicas. E outra coisa, o projeto era previamente feito e seguido individualmente por cada técnico. Quando chegava abril, o que você tem no projeto aí, o produtor? Tem que comprar esse ano 400 mil toneladas de calcário. Ele ia no banco, o dinheiro estava lá, ele assustava, falava, peraí, mas o governo é que fez isso? O dinheiro estava lá. Setembro, tem que comprar um trator? Tem. Quanto é que custa? 1 milhão e tanto, que hoje o trator está caro, né? Ele ia no banco, o dinheiro estava lá. Ele assustava, estava na conta dele. Isso era religioso. Foi a primeira central de informação de Brasília, foi eu que montei lá no Ministério da Cultura. O senhor é um craque, né, gente? Ó, o negócio é o seguinte, o senhor vem falando aqui, e até para dar essa bola aqui pro Linneu falar um pouquinho, e a gente entrar no tema que está proposto aqui para nossa série, já criamos a Embrapa, vocês viram tudo aí. O senhor vem falando, um dos pilares da revolução que vem por aí, que nós precisamos, um dos pilares é a irrigação. Eu queria que o senhor me falasse o porquê disso, porque o senhor diz assim, a gente olhando aí no espelho retrovisor, o Brasil já fez tudo que nós aprontamos aí, que o senhor foi protagonista no Cerrado, e agora a gente precisa dar um novo salto, e a irrigação faz parte desse novo salto. A água é vida, rapaz. Água é vida. Você não tem terra ruim. Você tem a terra sem água, ou sem elemento químico, ou sem as condições físicas para transitar o ar. Não é isso? Uhum. Você, quando vai pensar em utilizar um determinado bem, a terra, você tem que ver o que falta, o que está faltando. Hoje, principalmente, em áreas longas, extensas, como nós temos aqui nesse hemisfério tropical, que às vezes chove, às vezes não chove, a seca que nós estamos passando aí no sul agora, e outras coisas mais. Você sempre tem que ter em vista de que a agricultura é uma composição de tudo isso. Se você não tem os meios de produção adequados, você não produz o máximo. Tá certo? Certo. Eu planto aqui nessa região, por exemplo. A minha propriedade é aqui onde morou o Linneu, que é Baldim. Isso aqui é a mesma isoeta de Confins. Chove pouco, muito pouco. Aqui a chuva aqui não tem um veranico aqui quase. O primeiro veranico que eu passei aqui de 40 dias, eu falei, nunca mais vou ter um veranico disso. No ano seguinte foi de 44, sem uma gota de chuva em 44 dias. Quer dizer, é uma área que você tem que repensar para poder utilizar da maneira racional que precisa, tá certo? Então, tudo que você vai verificar, você tem a regulação. Quem fez isso foi Liebig, a lei do mínimo. Se você não tiver um barril, e ele desenha o barril, o fósforo na altura que precisa, o potássio, o nitrogênio, o cálcio, mais 143 microelementos, mais a água no nível certo, onde for mais baixo vai vazar e a produtividade está regulada. Se você tiver água, você não tem produtividade, você acaba não tendo produção, tá certo? Então, a água é um bem importante na produção. Dentro dessa conjuntura, porque tem água demais também, mata a planta, você sabe disso. Pois é, e falando em água, né? Falando em água, professor Linneu, você nada de braçada, já para falar em água, você é um especialista nesse tema, e eu queria que você fizesse um comentário em cima disso que o ministro trouxe, e a gente, depois do seu comentário, nós vamos encerrar esse programa aqui e voltar depois para falar já do chamado primeiro mito que eu quero colocar aqui, que é o mito de que a agricultura irrigada usa 70% da água doce do mundo. Já vou trazer um número aqui para a gente já deixar você nadando de braçada. Não, excelente. O que o ministro comentou, antes ele falou muito de Baldim, né? Eu tenho que mandar um abraço pro meu irmão, o Dr. Luiz, lá em Baldim, que deve estar aqui, vai ouvir essa fala, e se eu não falar dele, ele vai ficar com raiva de mim, né? Então, Carlão, eu acho que se você olhar o Brasil hoje de maneira geral, eu costumo dizer para o produtor o seguinte, acho que o melhor seguro agrícola que o produtor pode ter é ter um sistema de irrigação.
independente de onde que ele estiver, mais cedo ou mais tarde ele vai precisar da irrigação. Nos lugares vai precisar mais, de outros lugares menos. Isso por quê? Porque a chuva tem ficado muito variável. E a entrada de água, essa água, como o ministro tanto falou que a água é vida, ela vem da chuva, aqui nos trópicos, né? E essa chuva está ficando mais variável. Talvez nem diminuindo tanto, mas ficando mais concentrada e mais espaçada. E para a cultura, para você produzir alimento, essa cultura precisa de água bem distribuída. Vou te dar um exemplo. Você vai, por exemplo, hoje vai num restaurante famoso na sua cidade lá e come muito. Amanhã cedo você está com fome, precisa de comer mais. Então não é o tanto de água que você tem, como é que essa água é distribuída. E essa água está ficando mal distribuída no Brasil, então a irrigação ela cada vez entra e cada vez fica mais importante para esse desafio nosso de produzir alimento com sustentabilidade. De dar continuidade nesse trabalho aí, nessa história maravilhosa que o ministro falou para a gente nesses programas passados, né? Maravilha, gente. É isso aí. Ó, agora mandar um abraço pro pessoal lá da Netafim, o Ricardo, enfim, a turma toda lá, e dizer que no próximo programa eu já vou começar com o Lineu, que eu quero que ele esclareça para nós essa história de que se a agricultura irrigada usa mesmo tudo isso de água e outros mitos e fatos que nós vamos comentar agora a partir do nosso próximo programa. Eu vejo vocês no nosso próximo episódio dessa série maravilhosa aqui, especial Agricultura Irrigada, Mitos e Fatos by Netafim.